Olá, tudo bem, meus irmãos? Meu nome é Juarez Guimarães e estamos iniciando mais uma Escola Bíblica Dominical, com a lição 6 desse terceiro trimestre do ano de 2023. A gente vai falar sobre a desconstrução da masculinidade bíblica, A gente vem numa série de estudos aí utilizando a revista A Igreja de Cristo e o Império do Mal, que tem como subtítulo Como Viver nesse Mundo Dominado pelo Espírito da Babilônia, uma reflexão escrita aí pelo pastor Douglas Batista. E nós vamos hoje estudar mais sobre esse processo da desconstrução da masculinidade bíblica, entender ali quais são os atributos, do homem, qual é a orientação da palavra com relação à masculinidade e de que forma nós vamos estar conduzindo a nossa vida segundo a palavra, Essa orientação clara que Deus nos deixa. E também vamos ter a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a história o livro de Ruth, sobre a história de Boaz, tendo aí Boaz como um exemplo, de masculinidade, de postura de homem na palavra de Deus, Mas antes de iniciarmos aqui o nosso estudo, vamos entregar esse momento ao Senhor, agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito, por essa oportunidade. Pai querido e amado, eu te agradeço mais uma vez, Senhor, a oportunidade de te servir, Pai. De estar junto aos meus irmãos aqui nessa reflexão da Escola Bíblica Dominical, Senhor, aprendendo um pouco mais da Tua Palavra. Nós pedimos, Espírito Santo de Deus, vem, nos traz entendimento, sabedoria, conhecimento da Tua Palavra, que nós possamos verdadeiramente enxergar todos os pontos, Senhor, que o Senhor nos deixou como alertas, Pai, para conduzir o modelo de masculinidade segundo a Tua Palavra, Senhor, para que nós possamos reforçar os atributos que caracterizam um homem segundo a Tua Palavra, Pai. Nos orienta, fica conosco, Pai, que eu diminua e que Tu cresças, Senhor. Que nós possamos juntos entender a Tua Palavra sobre a Tua ótica, Senhor, sobre o Teu direcionamento com o Teu discernimento, Pai. Nós te agradecemos e te pedimos, fica conosco, Senhor Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Então, vamos iniciar essa lição 6, que tem como texto áureo Gênesis capítulo 2, no verso 15, que diz assim: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar. Então a gente vê aqui dois atributos, o trabalho e a proteção. A provisão e a proteção já constam aqui, já no nosso texto áureo, que está lá em Gênesis capítulo 2, no verso 15. E a verdade prática, ela diz assim: o homem foi criado com qualidades que expressam virilidade, responsabilidade e liderança. Veja que síntese maravilhosa aqui com relação aos atributos, que contemplam aí a masculinidade e o homem por consequência. Então, dentro desse processo, nosso texto bíblico da lição está lá no livro de Ruth, no capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 7 ao 12, do capítulo 4 do livro de Ruth. Eu vou ler aqui para nós, vou fazer aqui a leitura. Naqueles dias havia o seguinte costume em Israel: quando alguém queria transferir o direito de resgate e troca, tirava a sandália e entregava a outra pessoa para validar publicamente a transação. Assim, o outro parente resgatador tirou a sandália e disse a Boaz: compre você a propriedade. Então Boaz disse às autoridades da cidade e ao povo ao redor: vocês são testemunhas de que hoje comprei de Noemi toda a propriedade de Elimeleque, Quilom e Malom. E, junto com a propriedade, tomei como esposa Ruth, a viúva moabita de Malom. Assim ela poderá ter um filho que leve o nome da família de seu falecido marido e herde a propriedade da família aqui na cidade natal dele. Vocês hoje são testemunhas disso. As autoridades da cidade e todo o povo que costumavam estar na porta responderam: somos testemunhas. Que o Senhor faça a essa mulher que chegue à sua família o que ele fez a Raquel e a Lia, das quais descendeu toda a nação de Israel. Que você seja próspero em Eufrata e famoso em Belém. Que o Senhor lhe dê como essa jovem uma descendência numerosa, como a de nosso antepassado Perez, filho de Tamar e Judá. Então você vê aqui que Boaz, ele toma um posicionamento com relação a Noemi e a Ruth, por ser ali uma pessoa próxima à família, uma pessoa que tinha o direito ao resgate
daquela família. E na sequência a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse contexto, né, que manifesta aí vários atributos de Boaz enquanto a posição de liderança, enquanto uma posição masculina dentro desse conceito histórico. Mas quando nós falamos de desconstrução da masculinidade bíblica, o que é que nós estamos querendo refletir? É preciso refletir a respeito do papel da masculinidade segundo o ponto de vista da Bíblia, e nesse sentido essa lição ela chama a atenção para o processo presente na sociedade atual de desconstrução da masculinidade, tal como é apresentada na Bíblia, e o impacto disso na funcionalidade da família cristã. Você percebe aí todo um ataque com relação às características masculinas, com relação às características relacionadas à heteronormatividade, e você tem um contexto que nos transforma, transforma os homens, eu enquanto figura masculina, transforma o homem ali quase que num vilão. O homem hétero fica quase caracterizado como um ser retrógrado, um ser que não tem ali discernimento e sabedoria para conduzir as suas relações de maneira muito saudável. Sempre se coloca ali o homem como alguém truculento, como alguém violento, como alguém sem sabedoria e discernimento para construir relações sociais de maneira saudável. E a gente vai ver que a Bíblia não posiciona isso em momento nenhum, que a Bíblia vai de encontro a esse conceito aí que a sociedade vem tentando impor, essa pauta cultural de ideologia de gênero vem tentando impor, e a gente vai discutir um pouco sobre esse processo, tendo aí 3 grandes objetivos. O primeiro é mostrar a masculinidade bíblica provém da criação divina e as suas características passam pela provisão e proteção da família. Então o homem ele é criado para viver em família, ele é criado para prover, ele é criado para proteger a sua família. Destaca que a erosão da masculinidade tem a ver com a apologia à homossexualidade e a negligência da responsabilidade masculina. Veja que 2 temas fortes e complexos aqui para a gente debater hoje. E o terceiro ponto enfatiza a imagem de Boaz como um símbolo de masculinidade bíblica equilibrada, um símbolo ali de sobriedade com relação ao posicionamento da masculinidade. Então, já entrando aqui no primeiro tópico, vamos falar sobre a masculinidade bíblica. Quais são os textos, onde é que a gente consegue posicionar a criação do homem? A criação do homem está lá no livro de Gênesis, e se a gente for lá no capítulo 1 do livro de Gênesis, no versículo 27, tem dizendo assim: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, Deus é o grande criador da criatura ser humano. O ser humano ele é conhecido como a coroa da criação porque ele é criado conforme imagem e semelhança de Deus. Ele é criado para viver em comunhão. Então, o complemento mútuo da união homem e mulher forma a família, e a família é uma característica do Senhor, é uma dádiva que o Senhor nos deu. Então, enxergando a criação do homem como um ser divino, nós precisamos de fato entender quais características estão relacionadas à masculinidade. E lá no texto de 2º, do capítulo 2 de Gênesis, no versículo 15, a gente tem novamente lá que está no nosso texto áureo, ele diz assim: e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. Então a gente vê 2 características do homem que são extremamente importantes. A primeira é o cultivar, a primeira é o lavrar, o cultivar, o homem provedor, o homem que vai prover para ele e para a sua família, todo o sustento, toda a condição para que de fato ele consiga entregar valor de uma família saudável dentro da nossa estrutura. Ainda assim, nós temos um segundo atributo. Juarez, que atributo é esse? Que segundo atributo é esse? É o guardar. O guardar é o proteger. É o de fato o homem protetor, o homem que lidera a família e que está sempre um passo à frente da sua família, a protegendo, a mantendo, a estruturando, para que a gente consiga ter uma família saudável. Paulo retifica lá em Efésios, se a gente for lá no livro de Efésios, no capítulo 5,
dos versos 28 a 30, ele nos exorta da seguinte forma, ele diz assim: assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres com os seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Então, como Cristo amou a igreja, nós precisamos amar as mulheres, proteger e, dentre esse processo, desenvolver o nosso conceito de família. Isso é um atributo masculino, ser provedor, ser protetor, né, e liderar a sua casa segundo a orientação de Cristo, porque Cristo lidera a igreja. Então nós, enquanto homens, precisamos olhar para a imagem de Jesus, precisamos enxergar em Jesus todos os atributos que vão tornar a nossa masculinidade um modelo de cristão, um modelo de seguidor de Cristo, de discípulo do Senhor. Então, precisamos enxergar, né, o que Paulo nos exorta aqui como conceitos primordiais, né? Nós precisamos, de fato, fazer com que a mulher ela seja o nosso próprio corpo, para que nós a amemos, para que nós provemos para ela o melhor dentro das nossas condições, né? Para que nós possamos cultivar o melhor para a nossa família e nós possamos guardar a nossa família aí com atributos vindos desse processo de entendimento da masculinidade humana. Ainda assim, a liderança também é um ponto que está nessa característica, né? Então, o que é que a gente enfatiza com relação à liderança? Se a gente for em 1 Coríntios, no capítulo 11, no verso 3, Paulo diz assim: mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo o homem, e o homem é a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Então a gente vê uma sinergia de liderança, né? O homem tendo por cabeça a Cristo, Cristo cabeça da igreja e o homem cabeça de sua casa, tendo ali a sua mulher como parte do seu corpo, para que de fato ele consiga manter esses atributos da provisão, né, e manter o atributo ali da proteção, que são duas características masculinas. Mas quais são as outras características ou virtudes que nós podemos evidenciar do homem? O homem, de fato, tem alguns atributos como fortaleza, sabedoria, coragem, amor, respeito. Isso são adjetivos que precisam estar enfatizados na característica masculina. O homem, de fato, precisa desenvolver e pedir ao Senhor conhecimento e sabedoria, né? O homem precisa de coragem para enfrentar o dia a dia e para assumir as suas responsabilidades com relação à proteção e à providência. O homem precisa tratar a sua família com amor, com dignidade, com respeito, com hombridade, né? Fazendo com que a sua família cresça num contexto de segurança emocional. Isso é extremamente importante, né? Isso vai de encontro ao nosso conceito de fraqueza e fragilidade, né? O homem, de fato, precisa se posicionar de maneira forte, de maneira enfática, mas não de maneira agressiva e desrespeitosa. Ele precisa se posicionar enquanto servo do Senhor. Ele precisa se colocar enquanto servo do Senhor. E ele precisa pautar as suas relações com respeito. Respeito esse que Cristo tem por nós e enfatiza esse respeito com as suas atitudes, né? Existe uma frase que eu gosto de repetir bastante, que é: o que você faz fala tão alto que eu não escuto o que você diz. Então são as suas atitudes que demonstram respeito, que demonstram dignidade, que demonstram honradez, que demonstram que você de fato vem exacerbando, vem amplificando as características de um homem segundo a palavra de Deus, né? Então essa é a masculinidade bíblica que nós vamos procurar, né? Masculinidades e características de liderança, como a gente vê em Abraão, como a gente viu em Davi, né? A característica da paternidade que a gente vê em Jó, que muitas vezes lá no livro de Jó a gente vê Jó orando pelos seus filhos, já entregando a sua casa ao Senhor, né? A gente vê também características de masculinidade no sacerdócio, né? Do homem dedicado ao Senhor, do homem dedicado à casa do Senhor. A gente vê características nos levitas, né, daqueles que levam a música, que levam o louvor ao Senhor como sendo pauta de suas vidas. Então, enquanto característica masculina, nós precisamos exacerbar os pontos positivos e lembrar que nós também somos humanos, nós somos pecadores e nós pleiteamos
né, contra a carne todo o tempo para fortalecer o espírito. Então, entender que a fragilidade do posicionamento do homem muitas vezes acontece pela nossa queda, pelo nosso pecado, mas que nós, conectados a Cristo, já não somos mais escravos do pecado. Nós já estamos libertos desse processo e somos agora escravos da justiça. Né? Justiça essa que vem do sangue do Cordeiro, que vem do Senhor. Então, para que nós possamos evidenciar todas essas características, nós precisamos estar, de fato, conectados à videira, conectados ao Senhor. Todas as vezes que nós pecamos, nós desconectamos da videira. E o nosso principal aspecto para pecar é a percepção da autossuficiência que nós vemos lá no livro de Gênesis acontecendo com Adão. Né? Adão e Eva, quando eles comem o fruto, o que é que eles estão buscando em essência? A autossuficiência. Né? Então a autossuficiência precede o pecado. A autossuficiência nos leva a pecar. Então, quando nós entendemos que nós somos seres que precisamos do Senhor, da orientação do Senhor, e nós entendemos esse texto de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3, mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, que o homem é a cabeça da mulher e Deus é a cabeça de Cristo, nós imputamos o caráter de Cristo em nosso caráter e buscamos uma masculinidade santa, uma masculinidade rendida aos pés do Senhor e conduzida através da palavra de Deus. Estar conectado com a palavra do Senhor para que, de fato, eu evidencie as minhas boas características concebidas pelo Senhor, porque nós somos imagem e semelhança de Deus, para que eu mantenha a minha família tendo ali a sua provisão e mantenha a proteção da minha família, entendendo que a proteção vem do Senhor, vem das características dadas por Deus ao homem. Né? Então, nesse primeiro bloco aqui, nós enfatizamos essa masculinidade bíblica, falando um pouquinho sobre a criação divina do ser humano, as características da masculinidade e a necessidade de posicionamento com relação à liderança de nossa vida, de nossa família, de nossas casas. Então, a autoliderança conduzida através da palavra e a liderança de sua esposa e de seus filhos, conduzidas também por uma relação direta com a palavra do Senhor, tendo Cristo como nosso principal modelo, Pai e intercessor, entendendo que o Espírito Santo, o Consolador enviado pelo Pai, ele está acessível e disponível para nos orientar com relação a todos os nossos posicionamentos. Né? Mas o que é que nós enxergamos hoje na sociedade de uma maneira quase que global? Né? A gente vê uma erosão da masculinidade. De onde vem essa erosão da masculinidade, Juarez? Como é que a gente consegue ali pensar novamente mais 3 pontos que evidenciam isso? Então, a apologia à homossexualidade, a gente tem ali um processo de autorresponsabilidade negligenciada pelo homem e uma crise no nosso conceito de liderança ou no nosso posicionamento enquanto homens ali com relação à liderança, que é um atributo, uma característica masculina. Então, dentro desse processo, quando nós falamos de apologia à homossexualidade, o que é que de fato nós queremos dizer? Que o processo que está sendo embutido nessa sociedade pós-moderna de ideologia de gênero, que fragiliza, né, e vai de ataque ali ao nosso conceito de criação, conceito esse binário, determinado ali pelo sexo de nascimento das nossas crianças, é um ataque direto ao nosso conceito de fato, às nossas certezas, às nossas características imutáveis. Né? Então a gente vê a ideologia de gênero fazendo investidas contra a legalização da heteronormatividade, do entendimento do homem e da mulher como seres heterossexuais, seres que se complementam, seres que estão ali correlacionados para a formação da família. Então, a ideologia de gênero vem tornar o que é sólido líquido, vem atacar ali características. Mas nós devemos olhar para esse processo com posição, com direcionamento, mas entendendo também que isso é consequência do pecado. Quando a gente vai lá no livro de Romanos, no capítulo 1, lendo agora do verso 25 ao 27, a gente tem o seguinte texto: pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que ao Criador, que é bendito eternamente. Amém? Por isso, Deus os abandonou às paixões infames,
porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza, e semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos recompensas que convinham ao seu erro. Então a gente vê aqui uma orientação clara de que os homens estão mudando a verdade de Deus e transformando a verdade de Deus em mentira. Então a verdade que Deus colocou em nossos corações e colocou em nossos corpos com relação à nossa genética, ao nosso posicionamento genético, de nascer com os nossos cromossomos ali que definem a nossa sexualidade, o nosso órgão sexual que define as características de nossa sexualidade. Hoje você vê uma sociedade que ataca esse processo e que quer trazer para o nascimento, para as características, indo de encontro às características físicas e biológicas, um homem sexualmente neutro, que tem a possibilidade de se posicionar com relação a isso. E a Escritura nos deixa uma mensagem muito clara de que isso é um erro, de que isso de fato é a consequência do homem transformando a verdade do Senhor em mentira e caindo ali nesse processo de autossuficiência, de enxergar que ele próprio pode definir qualquer coisa. Então nós precisamos entender isso de fato como um pecado e entender que Deus odeia o pecado, repudia o pecado, que o salário do pecado é a morte, mas que Deus ama o pecador. Deus recebe o pecador como está, mas transforma o coração desse pecador para que ele se arrependa e tenha uma vida diferente, uma vida íntegra e pautada na palavra. E conheceis a verdade e a verdade vos libertará. É entendendo que a briga contra a carne ela é constante. Então, qualquer pessoa que esteja ali dentro da sua rede de relacionamento, que demonstre uma propensão, demonstre ali uma aceitação da homossexualidade, você precisa levar essa pessoa em amor até a reflexão da palavra de Deus, fazer com que essa pessoa entenda a palavra do Senhor e que verdadeiramente você deve estar com aquela pessoa orando para que o Espírito Santo converta aquele coração, para que o Espírito Santo verdadeiramente leve aquela pessoa a uma conversão genuína, porque quando nós nos convertemos de maneira genuína e enfática, de fato nós somos conectados à videira santa do Senhor, de fato nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro e não somos mais escravos do pecado. Então, entendendo esses conceitos, o que é que nós, homens, mulheres, cristãos devemos fazer? Receber essas pessoas em amor e levar e conduzir essas pessoas à palavra do Senhor. Não com o objetivo de ferir, mas com o objetivo de orientar. Não com o objetivo de machucar, de humilhar, de alguma forma de desvalorizar aquela pessoa, mas é levar ela ao verdadeiro entendimento que ela é imagem e semelhança do Senhor. Que ela precisa de fato reconhecer os seus pecados e pedir que o Senhor a liberte desse processo, pedir que o Senhor de fato reconstitua naquela pessoa características que vão evidenciar o seu gênero que foi concedido pelo Pai. Porque tudo é uma concessão de Deus, é uma determinação de Deus para a nossa vida. Então, conduzir essa pessoa à certeza de que ela é imagem e semelhança do Senhor e que uma vez conectada ao sangue do Cordeiro, ela vai estar liberta desse pecado e vai estar ali conduzindo a sua vida de uma maneira diferente. Mas o que é que nós vemos também de maneira muito enfática nessa sociedade pós-moderna e com relação principalmente à erosão da masculinidade? É a negligência da responsabilidade. Você vê hoje homens infantis, homens inconstantes, homens com o coração ali vacilante com relação a assumir a responsabilidade da proteção e da providência. Homens que muitas vezes estão ali abandonando seus lares, abandonando mulheres com filhos pequenos, abandonando seus trabalhos, sua labuta do dia a dia, porque não suporta o processo e todo o crescimento ele é de certa forma doloroso e nós enquanto cristãos precisamos entender que o Senhor não nos prometeu a facilidade, o que o Senhor nos exorta é: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Faz parte do plano do Senhor o homem
prover para a sua família e proteger a sua família. Né? Então a gente precisa entender que essa identidade aí que está sendo atacada, essa identidade masculina que está sendo atacada, por esse conceito de fragilidade do homem através da negligência das suas responsabilidades, faz com que o homem, de fato, se torne um ser inseguro, se torne um ser instável, e tendo ali uma liderança instável, a sua família vai estar desprotegida e frágil. Vai ser muito fácil, né, as investidas de Satanás entrar na sua casa e de alguma forma fazer um estrago naquele seio familiar, se você não estiver ali posicionado na palavra de Deus, buscando a orientação do Senhor com relação ao entendimento da responsabilidade que o homem tem perante a sua vida, a sua casa, a sua família, os seus relacionamentos e o seu trabalho. Né? Lá em Tiago, no capítulo 1, no verso 8, diz assim: o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Então nós precisamos entender que o nosso coração precisa estar pautado no Senhor, nas pautas do Evangelho, entendendo Cristo como nosso modelo de liderança e de exemplo, entendendo que em todos os momentos decisivos que nós vemos da história de Cristo, Cristo se preparou em oração, pediu a orientação do Pai. Cristo foi ao encontro do Senhor. Antes de começar o ministério, se dirigiu ao deserto para se preparar para aquele início de ministério. Antes do Calvário, foi ao Monte das Oliveiras se preparar para aquele processo onde o seu coração angustiado, né? E lá no texto diz que o Senhor, com o coração ali angustiado, suando sangue, pede para que Deus passe aquele cálice, mas mais do que pedir para que Deus o livre daquela angústia, ele diz que seja feita a tua vontade. Então ali Cristo assume a responsabilidade sobre os nossos pecados. Cristo ali se posiciona enquanto homem, enquanto filho de Deus, enquanto Deus vivo e encarnado. Então nós, enquanto homens, precisamos nos posicionar com relação à nossa masculinidade, à nossa virilidade, a nossa característica de prover e proteger segundo a palavra do Senhor. Nós não podemos negligenciar as nossas responsabilidades. Nós precisamos entregar as nossas aflições ao Senhor e entender que o fardo vai ser leve e suave se a gente estiver conectado com o Senhor ali, pronto para passar por atribulações, pronto para passar por qualquer tipo de dificuldade ou instabilidade que a vida venha a causar, dentro desse atributo de prover, principalmente de proteger, mas entender que o Senhor está conosco, o Senhor está no barco. Eu posso olhar e dizer no fim daquela tempestade: quem é esse que até o mar lhe obedece? Quem é esse que dá uma ordem àquela natureza, ela cessa, ela para com aquela tribulação? Eu só consigo entender esse processo quando de fato eu estou conectado com o Senhor, trazendo à tona, amplificando as minhas características de homem, de imagem e semelhança de Deus. Né? E por último, a gente tem aqui nessa erosão da masculinidade, essa crise no processo de liderança. Né? Então você vê aí, por exemplo, movimentos feministas atacando a liderança masculina, fazendo com que a visão da sociedade com relação à liderança masculina seja taxada como machismo, né? Seja taxada como algo truculento, algo violento, algo inconstante. Né? Nós precisamos entender que a liderança do homem, ela precisa ser pautada com os valores sólidos de Cristo. É liderar como Cristo lidera a igreja. É trazer a humildade aos nossos corações, porque a vaidade precede a ruína. Já consta lá no livro de Salmos esse versículo de sabedoria. O que é que ele nos leva? Que nós precisamos matar o nosso ego, matar a nossa vaidade, mas que firmemente nos posicionar enquanto cristãos. Assumir a liderança, assumir a dianteira do processo e dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa vamos estar focados em conduzir as nossas relações humanas pautadas no Evangelho de Cristo. Né? Porque se te pedirem para andar uma milha, vai com ele 2. Porque se te pedirem a túnica, dá também a capa. Né? Entender que o nosso provedor, que a providência vem do Senhor. Entender que a liderança é de Cristo perante a igreja e que o homem também lidera
vinculado a Cristo, quando ele é um imitador de Cristo. Né? A palavra cristão, ela aparece na Bíblia, eu vi isso recentemente numa outra pregação, ela aparece na Bíblia mais ou menos ali de 3, se eu não me engano, não me falha a memória, 3 vezes nós vemos ali na Bíblia a palavra cristão. Né? Mas nós vemos diversas vezes a palavra discípulo. Né? Então o Senhor, ele discipulou as pessoas. A gente vê na grande comissão um chamado ao discipulado, ao levar a palavra do Senhor. Então o homem, ele é o discipulador da sua casa. O homem, junto com a esposa, tem características para trazer aos seus filhos a verdade da palavra de Deus, fazer com que eles conheçam a palavra do Senhor, para que eles não tenham dúvida de como se posicionar, de como se colocar com características muito sólidas, né, com características muito direcionadas para os valores que o Senhor tem para nós. Então entender que esse ataque à liderança masculina, que traz uma crise com relação aos valores líquidos que a sociedade vem trazendo para nós, né, nós precisamos entender que os nossos valores cristãos são sólidos, são pautados na palavra, porque o homem que constrói a casa sobre a rocha, que constrói os seus valores sobre a palavra do Senhor, esse é um homem prudente. Nós não podemos construir a nossa família, os nossos valores, em cima de areia, em cima de algo líquido, liquefeito, algo volátil, que vai ali se mexer e se manipular segundo conceitos culturais ou posicionamentos, muitas vezes, de pessoas que não detêm de conhecimento e de sabedoria. Porque o nosso conhecimento e a nossa sabedoria vem do Senhor. Nós entendemos que o conhecimento e a sabedoria vem do Senhor. A sabedoria é dada pelo Senhor. Você pede a sabedoria e o Senhor lhe concede a sabedoria. E nós, enquanto cristãos, conhecemos o final da história. O final da história, que é um Cristo que vive e reina, que é um Cristo repleto de glória e que nós vamos entrar no gozo do nosso Senhor. Então, quando nós entendemos todo esse processo, fica muito mais fácil se posicionar. Fica muito mais fácil se colocar com solidez, né? Se colocar com ênfase. Não é se colocar com truculência ou com violência. É se colocar com firmeza, com certeza, pautado na palavra do Senhor. E entender que as pessoas que não compreendem a palavra do Senhor precisam estar nas nossas orações. Precisam estar na nossa apresentação ao Senhor daqueles que fazem parte do nosso cotidiano. Então eu apresento ao Senhor o meu chefe no meu trabalho, eu apresento ao Senhor o meu colaborador que está ali no meu dia a dia comigo, eu apresento ao Senhor os fornecedores que se relacionam com o negócio que eu venho liderando, eu apresento ao Senhor os colegas dos meus filhos, eu apresento ao Senhor a minha família, eu apresento ao Senhor o trabalho da minha esposa, eu apresento tudo isso ao Senhor e peço ao Senhor proteção e orientação para conduzir esses relacionamentos com sabedoria e princípios esses que nós enxergamos na palavra de Deus. Então isso faz parte do combate à erosão da masculinidade, uma pauta constante nessa sociedade pós-moderna. Mas a palavra do nosso estudo, ele nos dá um modelo. E o modelo que a palavra nos deixa é a vida de Boaz, né? E a história de Boaz está lá no livro de Ruth, né? Nós vamos ler agora do capítulo 1, do verso 2 ao verso 5, para que a gente possa entender um pouquinho do contexto do surgimento de Boaz e de que forma nós podemos evidenciar as características ali da masculinidade segundo a palavra de Deus na vida de Boaz. Né? A gente tem lá no capítulo 1 do livro de Ruth, nos versos 2 ao 5, a seguinte mensagem. O homem se chamava Elimeleque e a esposa Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilom. Eram efrateus de Belém de Judá. Quando chegaram a Moabe, estabeleceram-se ali. Elimeleque morreu e Noemi ficou com os 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas que se chamavam Ruth e Orfa, e cerca de 10 anos depois, Malom e Quilom também morreram. Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Então essa família ficou sem os provedores, né? Sem aqueles que estariam ali trabalhando na proteção e na providência ali daquela casa. Então, baseado nesse conceito, nesse cenário, o que é que Noemi resolve fazer? Ela exorta para que suas noras voltem para a casa dos seus pais e ela resolve
voltar para Belém de Judá, ali para perto da sua família e do seu povo. Só que dentro desse contexto, né, Orfa retorna à casa dos seus pais, mas Ruth resolve ficar com sua sogra. Ruth resolve ficar ali com Noemi e ajudar Noemi, uma pessoa ali que estava sofrendo tanto quanto Ruth, mas com a dor ainda mais forte por perder seu marido e na sequência também, 10 anos depois, perdeu os seus 2 filhos dentro desse conceito. Então, quando a gente entende esse conceito, a gente percebe que Ruth foi fiel a Noemi, as duas retornam para Belém de Judá e lá elas conhecem Boaz. Quem é Boaz? Boaz é parente de Elimeleque, então ele está na linha familiar dessa família que nos foi apresentada aqui. E dentro desse conceito, Ruth começa a trabalhar nos campos de Boaz, porque Boaz era um homem próspero. E nesse processo, Boaz fica sabendo quem é Ruth, fica sabendo que Ruth perdeu o marido, né, que Ruth é nora de Noemi, Noemi é viúva de Elimeleque, que é parente de Boaz, e Boaz faz ali, exacerba 2 características. A primeira, a proteção, então protege Ruth e protege Noemi de não serem molestadas dentro desse conceito de situação de crise que elas estão vivendo ali, de atribuição, de dificuldade, mas ele também as alimenta, né? Então ele favorece Ruth na colheita e dentro desse processo Boaz resolve assumir a responsabilidade que estava ali traçada naquela história. Então Boaz ele junta os anciãos, ele junta a população daquela cidade e ele exorta essa população, que é o texto que nós lemos lá de Ruth, no capítulo 4, do verso 7 ao verso 12, né? E havia, pois, já há muito tempo este costume em Israel quanto à remissão e contrato, para confirmar todo o negócio que o homem descalçava o sapato e dava ao seu próximo. E isso era por testemunha em Israel. Disse, pois, o remidor Boaz, toma para ti, e descalçou o sapato. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo, sois hoje testemunhas de que tomei tudo quanto foi de Elimeleque e de Quilom e de Malom da mão de Noemi, e de que também tomo por mulher a Ruth, a Moabita, que foi mulher de Malom, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herdade, para que o nome do falecido não seja desarraigado entre os seus irmãos e da porta do seu lugar. Dito isto, sois hoje testemunhas. Então, o que é que nós enfatizamos aqui? De fato, Boaz não fugiu à sua responsabilidade. De fato, Boaz se posicionou enquanto homem. E o casamento Ruth e Boaz gerou Obed. Obed, que foi a avó do rei Davi, linhagem do nosso Jesus Cristo, né? Linhagem de Cristo. Então você vê que a característica da masculinidade exacerbada na pessoa de Boaz, ela segue toda uma linhagem, uma orientação. Nós temos diversos modelos de homens segundo a palavra de Deus. Nós temos Abraão, nós temos José, nós temos Davi, nós temos Samuel, nós temos diversos homens na palavra do Senhor que enfatizam características, por exemplo, como Neemias, que enfatizam como o rei Davi, né, características de liderança, de posição, de oração como Jó para a sua família. Né? Nós temos ali João Batista levando a palavra do Senhor, também como sendo uma das nossas missões, apresentar o Cristo para as pessoas que não tiveram ainda a oportunidade de entender a mensagem do Salvador. Então, claramente, nós temos diversos modelos de masculinidade, mas o nosso principal modelo é Cristo. Nosso principal modelo é a liderança, o posicionamento de Cristo. É entender que Cristo Santo se entregou por nós e que nós precisamos, de fato, nos entregar pela nossa família, nos dedicar a proteger e prover a nossa família, exacerbando assim todas as características da masculinidade segundo a palavra de Deus. Então, com isso, nós vamos aqui dando a finalização dessa mensagem, entendendo ali as características masculinas e indo de encontro a essa pauta que vem sendo pregada pela sociedade pós-moderna de ataque à verdadeira masculinidade, entendendo que o Senhor nos chama a nos posicionar com amor, com sobriedade, com sabedoria, para que nós de fato possamos ser espelhos de Cristo, para que nós possamos exercer o nosso papel de discípulos do Senhor,
fazendo com que as pessoas enxerguem Cristo em todas as nossas atitudes, na nossa casa, nos nossos relacionamentos, né? Então, nesse momento, nós vamos agora orar agradecendo ao Senhor essa oportunidade, esse momento. Pai querido e amado, eu te agradeço, Senhor, pela oportunidade de estar junto com os meus irmãos aqui, aprendendo um pouco mais sobre a Tua palavra, Senhor, e recebendo do Espírito Santo essa mensagem, Senhor. Essa mensagem que enfatiza as características do homem, Pai, fazendo com que, de fato, nós tenhamos clareza ao nos posicionar com amor pela Tua palavra, Senhor. Nos conecta, Pai, verdadeiramente ao entendimento da Tua palavra, Senhor, para que nós possamos ter uma vida pautada em princípios sólidos, princípios esses que o Senhor nos deixou, porque a Tua palavra ela é suficiente, o Teu amor é suficiente, porque a Tua graça se renova a cada dia, Senhor. E nós entendemos a mensagem de que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, que as Tuas misericórdias nos alcance, Senhor. Dá-nos sabedoria vinda do Teu Espírito Santo, Pai, para que nós possamos conduzir as nossas vidas. Nós te agradecemos e te pedimos, fica conosco, Senhor. Amém. Para encerrar a nossa escola bíblica dominical, eu só queria te passar um aviso de que esse momento também acontece de maneira presencial na nossa Igreja Evangélica Bíblica Betel. O endereço da igreja está aqui no canal. Você pode encontrar ali o direcionamento para fisicamente chegar na nossa comunidade aqui no bairro de Jardim São Paulo. Né? E te dizer que no momento presencial, que acontece às 9 da manhã de todos os domingos, eu ou o irmão Cristiano vamos estar lá junto com a presbítera Pérsia e com os participantes da Escola Bíblica Dominical para te receber, e juntos nós vamos não só estudar, mas debater a palavra do Senhor para que o entendimento seja enriquecido, para que esse momento seja mais uma vez um momento para a honra e glória do Senhor. Né? Agradeço a oportunidade, vamos ficar com Deus e conduzir a nossa vida aí segundo a palavra do Senhor. Amém? Valeu, um abraço. Tchau, tchau.